Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E eu tinha que falar sim sobre a final da Copa, vou falar bem atrasado, hoje é terça, velho. E a final foi domingo. Mas porque é o tempo que eu tive, né, pra falar sobre isso. Mas, cara, vamos lá. Espanha e Argentina, as campanhas. A Espanha ficou em primeiro num grupo com Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita, empatando com Cabo Verde em 0-0, né? É, ganhando da Arábia Saudita por 4-0 no segundo jogo e no terceiro jogo vencendo o Uruguai por 1-0, tá? Nos 16 avos de final, a seleção espanhola pegou a Áustria, minou e dominou, meteu 3-0. Depois, nas oitavas, pegou Portugal, foi 1-0 o confronto. 1-0 para a Espanha com gol de Merino no final. Nas quartas de final, a Espanha tomou o seu primeiro e único gol dessa Copa, que foi contra a Bélgica, aquele gol do Charles de Ketelaere, ele que se premiou como o único jogador a fazer gol na seleção campeã, né? Aí a Espanha passou pela Bélgica por 2-1 com mais um gol do Merino. Na semifinal, a Espanha venceu a França por 2-0, é, com amplo domínio, né? 2-0 Espanha e França, e chegou à final aí contra a Argentina. A Argentina de Lionel Messi, que bateu aí o seu recorde de gols, 18 gols na competição. E cara, a campanha da Argentina foi vencer a Argélia por 3-0 no primeiro jogo, vencer a Áustria por 2-0 no segundo jogo, e nesses dois jogos foram 5 gols. Os 5 gols do Messi, tá? O Messi carregando a Argentina aí nas costas por boa parte do tempo. Aí, é, venceu a Jordânia por 3-1. Dessa vez o Messi saiu do banco e ainda fez um gol, né? E foi para as oitavas, para os 16 avos de final enfrentar a surpresa Cabo Verde, que passou em segundo lugar do grupo da Espanha com 3 pontos. E esses 3 pontos foi no empate. O Cabo Verde tocou o terror, o goleiro Vozinha deu o show que deu, mas a Argentina ganhou por 3-2 na prorrogação. Nas oitavas de final, novamente uma surpresa. O Egito que passou pela Austrália por 2-0, estava nas oitavas, né? E aí a Argentina passou sufoco, foi martelando aqui, mas o jogo estava equilibrado, né? E o Egito conseguiu um 2-0. Só que a Argentina, ela é um time maluco. Ela foi lá em coisa de 4 minutos tirando 2 gols e virou de 2-0 para 3-2. E meu amigo, mais um sufoco. Nas quartas de final, a gente achava que seria a Colômbia, mas quem não deixou isso acontecer foi a Suíça, que eliminou os colombianos, né? E a Suíça deu um outro sufoco enorme na Argentina, vencendo por. A Argentina estava vencendo por 1-0, não administrou o jogo, teve desconforto. Aí a Suíça vai lá e faz um gol. Depois o Embolo é expulso, a Argentina passa a dominar o jogo e na prorrogação 3-1, os argentinos se classificam para as semifinais para pegar a Inglaterra. A Inglaterra saiu na frente por 1-0 nesse confronto. É, só que o Messi tirou 2 assistências da cartola e marcou sim, os dois e marcou marcou seu nome na história, mais uma vez, né? Classificando a Argentina para mais uma final e o Messi já ia jogar a terceira final. Só que esse jogo contra a Espanha, meus amigos, a Argentina já vinha de 2 prorrogações, de uma batalha contra o Egito e uma batalha contra a Inglaterra na semifinal, tá? E passando dificuldade por todo o mata-mata da Copa, apesar da facilidade que teve aí é, na fase de grupos. Perdão. E a Espanha? A Espanha só teve real dificuldade nos jogos assim, em que exigia menos. Contra Cabo Verde, ela teve muita dificuldade, não conseguiu vencer. Contra, por exemplo, a Bélgica, contra Portugal. Mas quando você pegou uma França, esses caras dominaram a França de um jeito humilhante na semifinal, tá? E aí os espanhóis vêm para a final assim badalados com chance de vencer,
né? Eu acreditava na hora que seria a Argentina. Principalmente por polêmica de arbitragem, mas porque a Argentina, quando pega, também vai buscar, né? Quando quer, vai buscar mesmo e pronto. E aí, meus amigos, o que acontece? A Espanha vem lá para esse, começa no jogo, começa a final com bem mais energia e claro, vai como previsto dominando, martelando, martelando. O que estava faltando era só o gol. E a Espanha passou o jogo inteiro assim, cara. Era peia, 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 era pressão lá em cima, era criação de jogada, mas faltou a finalização. Só que ela começou a surgir no segundo tempo e o Dibu Martinez teve que trabalhar bastante. Mas faltou eficiência no ataque da Espanha, que dominou de cabo a rabo o jogo contra a Argentina, atual campeã do mundo. Atual não, a atual já vai ser a Espanha, né? Mas a de 2022, né? A que vinha como atual, vinha defendendo o título, né? Meu amigo, e ficou assim. Ficou o jogo inteiro a Espanha martelando e dominando. A Argentina foi a primeira seleção na história a não finalizar nenhuma vez em 90 minutos de jogo. Só que o jogo ficou 0 a 0 e foi para prorrogação. E a Espanha lá, martela, 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 martela. Antes da prorrogação, isso foi no segundo tempo, na real, no fim do segundo tempo, entram substituições que vão mudar tudo. O Rodri sai, o Rodri que fez uma Copa, eu vou já falar sobre ele. Sai, entra o Pedro, entra o Zubimendi. O Zubimendi pra mim ficou bem apagadinho no jogo. Só que a outra substituição foi o Pedro no lugar do Rodri. E isso é o Pedro no lugar do Fabian Ruiz. Isso é insano, cara. Porque o Pedro não fez, o Pedro começou como titular, não fez uma Copa muito boa, tá? E aí foi bancado e o Fabian Ruiz, no lugar dele, assumiu aquela posição de 8, tá ligado? Assumiu, foi o cara que vinha muito, tinha muita presença no ataque, vinha na defesa também, ajudava o Rodri bastante a ditar ritmo. E meu amigo, o Pedri nessa final, ele resolveu jogar tudo que não jogou na Copa. Por quê? O Rodri estava muito marcado, ele não é aquele cara de muito se movimentar, ele costuma receber bastante a bola e pensar. Quando ele está com a posse da bola, ele pensa. Mas o Pedri foi se movimentando tanto e começou a organizar o jogo. E toda a bola tocada na defesa e no meio campo espanhol passava pelo camisa 20, cara. E meu amigo, que final fez o Pedro? Que final. Ele passou a Copa todinha tendo dificuldade na posição, mas quando chegou, chegou bem. Quando voltou, né, do banco, voltou bem demais. E como ele voltou, né? E aí entra também o Ferran Torres no lugar do Oyarzabal e o Nico Williams no lugar do Alex Baena. Alex Baena que fez uma Copa maravilhosa, e inclusive o Oyarzabal também, tá? Mas bela atuação na Copa. O Nico Williams que ele vinha temporada muito lesionada, pubalgia, ele foi badalado na Eurocopa de 2024 e ganhou sendo a estrela do time praticamente, sendo melhor até que o Lamine Yamal, né? E só que assim, depois disso daí, ele nunca mais foi o mesmo. Ele sofreu com lesões o tempo inteiro, teve polêmica dele da renovação, de quase que ele não renova com o Atlético Bilbao e renovou por 10 anos, ao que parece. Mas Barcelona sondou muito ele, Bayern sondou muito ele, mas ele recusou essas ofertas tudinho. Real Madrid chegou a sondar também. E cara, o Nico Williams, na final, até que ele não tava fazendo a final o extraordinário como ele sempre fazia antes, mas entrou bem. E aí vem uma bola do meio de campo, do outro lado, eu acho que foi o Pedro Porro que cruzou essa bola. E o Pedro Porro fez uma atuação perfeita, macho. Que atuação perfeita na Copa, ele e o Cucurella, laterais da Espanha. Ele cruza aqui, é ele, né? Cruza a bola, aí a bola vai no segundo pau pro Nico Williams. Nico Williams não tem ângulo para chutar, ele tá bem depois da trave. Toca a bola para trás de cabeça, né? E de cabeça essa bola vem pro Ferran Torres. E o Ferran Torres, ele não fez uma temporada assim tão boa. Ele, se não me engano, fez 21 gols pelo Barcelona, mas foi muitas vezes banco, foi cobrado em momentos que tinha que ser decisivo, as atuações apagadas e tudo. E mesmo na Copa, a Copa do Ferran Torres foi horrorosa, foi triste. Mas aí chega uma bola pro cara, o maluco de pé esquerdo
Ele é canhoto, se eu não me engano. O maluco de pé esquerdo, ele pega assim, vira o corpo, dá um meio voleio assim, bufo. E é gol, meu amigo. E é gol da Espanha. A Argentina tava com um a menos. Porque naquela hora, o Enzo Fernandes tinha sido expulso, né? E como foi a expulsão dele? A expulsão do Enzo Fernandes foi assim, a primeira ele faz uma falta muito violenta e toma cartão amarelo. E aí depois... Não, não foi isso não. A primeira, ele se joga no campo e depois dá um socão no ar, reclamando com o juiz, toma cartão amarelo. E a segunda foi a falta muito violenta que ele precisou fazer para parar um jogador espanhol e foi expulso, né? Tomou o cartão vermelho ou tomou o cartão amarelo depois do vermelho. Podia ter dado o cartão vermelho direto naquela hora. Enzo Fernandes expulso. E aí a Argentina fica com um a menos e toma o gol. Só que aí depois do gol, mesmo assim, a Espanha vai para cima. A Espanha tenta não deixar a Argentina jogar, mas a Argentina tava com vontade, tava com força. E até que empurra um pouco a Espanha mais para trás. Mas o jogo, vamos pegar aqui, eu vou abrir aqui para vocês e mostrar como foi de estatística desse jogo. Só para você ver como foi o domínio. Porque não adiantou de nada. A Argentina ainda teve algumas finalizações, tá? Teve algumas finalizações, mas não deu em nada. Teve 3 finalizações, tá? 3. A Espanha teve 20 no jogo inteiro. Foram 11 no gol, velho. 11. 68% de posse de bola. 803 passes. Contra 445 da Argentina. Quase a metade. Quase o dobro, velho. Quase o dobro. E 90% de precisão de passe para os espanhóis. Contra 78% da Argentina. Meu amigo. Foi um amasso completo, sabe? E a Espanha vence, consegue mais um título de Copa do Mundo, é o primeiro bicampeão do século XXI no torneio, consegue um bicampeonato e vai mudar completamente seu patamar, meu amigo. Porque agora ainda tem finalíssima para jogar, agora tem que ver também se cada um vai aceitar novos termos, né? Porque antes da Copa a finalíssima não gerou frutos porque os dois não aceitavam. Não aceitavam os termos que queriam, né? E aí, também tem a próxima Eurocopa que se tudo der certo vai vir como favorito e pode até ser bicampeão seguido de novo para encerrar lá o ciclo. Cara, a Espanha, a Espanha que como um projeto que teve o Luiz de la Fuente que vem treinando jogadores desde a base, acho que são 8 jogadores, se não me engano, que estavam na prata, na prata contra o Brasil em 2021, nas Olimpíadas, tá? Também vão ter, com certeza vão ter jogadores de campeões olímpicos depois, né? O Fermín Lopes, que não foi, o Fermín Lopes que não foi, porque lesionou, cara. Fermín Lopes que podia ter feito uma Copa maravilhosa também pela seleção espanhola. Mas é isso. Espanha 1, Argentina 0. Argentina mais uma que pega um recorde negativo, né, de ficar 90 minutos sem finalizar, mas também 7 finais e apenas 3 vitórias, 3 finais para o Messi, apenas uma vitória. O Messi perdeu em 2014 para a Alemanha, venceu a França em 2022 e perdeu para a Espanha em 2026. Meus amigos, e cara, acabou. Essa foi uma Copa de despedida, como toda Copa é atualmente, né? Jogadores mais velhos vão jogando. Cara, Messi e Cristiano Ronaldo, em específico, claro, o Modric saiu fora também, né? O James Rodrigues também vai sair fora, mas Messi e Cristiano em específico foi uma era do futebol muito, muito sei lá, muito marcante, para dizer o mínimo, ou para dizer abaixo do mínimo. Não sei se que eufemismo, que hipérbole dá para isso. Mas você vê dois jogadores de dominarem o futebol por tanto tempo, um sai ainda mais glorificado por causa da Copa, e você vê que tudo isso passou muito rápido. É como se, cara, eu lembro que na época de escola eu assistia muita Liga dos Campeões, né? E aí em 2019
eu tinha 17 e estava no primeiro ano do ensino médio. Eu era 2 anos atrasado. Aí eu lembro daquela Liga dos Campeões, em que assim, o Cristiano Ronaldo, ele deita e rola contra a Juventus no primeiro jogo, faz aquele golaço de bicicleta e precisa, e o Real Madrid, e depois ele perde rendimento, e o Real Madrid precisa passar sufoco em todo o jogo, inclusive na volta contra a Juventus dentro de casa. Mas o Cristiano muito guerreiro, o Cristiano, meu, cara, e ele só não ganha aquela bola de ouro por causa do Modric, né? Que digamos que alcançou mais. Que foi mais longe e duas vezes. Nas 2 vezes mais importantes, que foi final. Foi campeão contra o Real Madrid, ou pelo Real Madrid na Champions e vice-campeão de Copa do Mundo. Por isso que ele ganhou a bola de ouro, né? E também a gente viu o Messi naquela vez, naquela ocasião, viu o Messi deitar e rolar sozinho pelo Barcelona. E cada jogo que a gente assistiu do Barcelona era dar a bola no Messi e ver o que dá. Aí sempre que a bola chega no Messi, o Barcelona cria uma jogada. Aí, bola no Messi de novo, cria jogada. Bola no Messi de novo, cria jogada. E era toda hora assim, sobrecarregando o Messi, porque ninguém mais conseguia fazer nada naquele ataque. Tava todo mundo envelhecido e o Barcelona precisava trocar. O Ernesto Valverde foi salvo pelo Messi, porque não tem como um técnico daquele treinar o Barcelona, tá? E tipo assim, você vê o Barcelona que ganha por 3-0 na ida daquela Liga dos Campeões na semifinal contra o Liverpool dentro do Camp Nou, ele não imagina o que vai acontecer depois. O Liverpool vem jogando demais, os jogadores do Barcelona nervosos, Jordi Alba vomita dentro de campo, mas naquele jogo, o 4-0 do Liverpool contra o Barcelona, o Messi dá no mínimo umas 3 bolas na cara. E os caras não aproveitam, principalmente o Jordi Alba. Os caras não aproveitam, mas o Messi comeu a bola naquele jogo, entendeu? Aí vem melhor do mundo aqui, melhor do mundo ali, né? E aí, de repente, eles começam a perder rendimento e sair da Europa. Porra, acabou a era do Messi e Cristiano Ronaldo na Europa, né? O Messi ainda foi mais tarde porque teve o Paris Saint-Germain e tudo. Mas nunca mais foi o mesmo. Foi pro Inter Miami, jogou demais ali nos Estados Unidos, obviamente, como era. Ganhou a Copa de 2022, mas o Cristiano Ronaldo só decepção nas Copas do Mundo. Em 2018 até que foi legal também. Ele começou com um hat-trick ali contra a Espanha, mas o Cristiano Ronaldo não jogou bem nas Copas, né? Mas por causa da mentalidade portuguesa. Porque a mentalidade argentina foi a seguinte: nós o Messi tá acabando. O Messi já não é eterno. Então vamos dar a Copa pra ele. Vamos jogar por ele. E todo argentino dava o sangue pelo cara. Não preciso dizer que não. Era o Messi sozinho lá na frente e os argentinos tudo marcando aqui atrás. Portugal não. Portugal tava nem aí pro Cristiano. Entendeu? Tinha muita gente querendo o Cristiano fora. Principalmente na torcida e tudo. E aí, em vez de você jogar pro cara meter gol, porque se você coloca ele na cara do gol, ou se você coloca ele pelo menos uma faixazinha onde dá pra fazer gol, ele faz, cara. O Cristiano é foda mesmo. Naquele jogo contra a Croácia, ele meio que resolveu o jogo, entendeu? Teve o gol anulado, que ele domina a bola em 3 toques, faz o gol, né? E fez o gol de pênalti, né? Depois do gol anulado. E o Portugal é meio que salvo por esse gol. E cara, acabou. Eu não sei descrever em palavras o que acontece, o que é acabar essa era. Eu acho que não tão cedo nós não vamos ver, realmente, não vamos ver tão cedo jogadores tão dominantes, tão bons. Claro, a gente vai ter craques da nossa época. Lamine Yamal, que se mudar, pode ser um grande craque. Se fazer diferente do que sempre faz, porque já tá manjado, né? Estevão é outro que joga demais, é verdade, mas ele também precisa amadurecer o próprio jogo, né? Vamos ter meio-campistas, o Pedri, vamos ter o Rodri. O Rodri em fim de carreira, é verdade, mas nada vai se comparar a Messi e Cristiano Ronaldo, sério, nada mesmo. O Messi pra mim é o melhor jogador do século XXI. Tem discussão com o Pelé, apesar de que eu acho que não é o melhor, mas cara, melhor jogador da Copa de 2026, sem dúvida, tá?
Porque o Rodri, ele foi um dos melhores da Espanha, talvez o melhor. O Rodri, ele volta de uma temporada lesionada e no e tipo assim, temporada direto lesionando depois que ele é, ganhou a bola de ouro ali, ele nunca mais foi o mesmo. Teve muito problema físico, lesão aqui, lesão ali, tentando voltar ao ritmo e conseguiu voltar ao ritmo no final da temporada. O City ainda foi campeão da FA Cup. Não, foi da FA Cup e da Copa da Liga. E Guardiola saindo e tudo, o Rodri vai e joga demais a Copa com a Espanha. É um meio-campista que segura muito bem a bola, que dita o ritmo. Quando ele quer fazer passe curto, ele se aproxima dos companheiros. Quando ele quer fazer passe longo, ele já manda a bola. Ele já pensa bem demais o jogo. Toda bola que passa pelo Rodri também sai da defesa e sai do meio de campo pro ataque, cara. É inconteste. Tá? Apesar de que você também tem jogadores como o Dani Olmo que foram muito bem, você também tem o Fabian Ruiz, você tem o Laporte que fez uma copaça, tem o Cubarci que melhor jovem jogador, cara, merecido, fez uma Copa muito boa o Cubarci. Mas o Rodri pra mim não era pra ter ganho aquela bola de ouro da Copa, era pra ter sido o Messi, talvez até o Mbappé, mas menos o Mbappé do que o Messi, muito menos na real. O Messi carregou a Argentina, era a Argentina mais fraca, mas com muito mais dificuldades, né? E agora sem o Messi isso vai se provar, né? Porque toda vez que o 10 pegava essa bola, ele criava, ele tirava alguma coisa da cartola, ele tirava o time do sufoco, né? O Nai Simon para mim não foi o melhor goleiro da Copa, pode ser o Vozinha, pode ser o Pickford, pode ser quem for, mas não foi o Nai Simon. É porque o sistema defensivo da Espanha é muito forte. Tanto que ele foi o menos vazado e tomou só um gol. Mas, pô, o Bono foi muito bem, cara. O goleiro de Marrocos. Foi muito bem. Ele ainda segurou muitas bolas contra a França. Entendeu? No jogo contra a Holanda também segurou demais. O Pickford. Nem se fala. Se não fosse o Pickford, a Inglaterra não tava nem nas quartas. A verdade é essa. Porque o cara tocou o terror. Tá? O México tocou o terror e o Pickford aguentou. Mas o Nai Simon não. O Nai Simon muitas vezes ele não tinha medo de sair, mas fazia algumas coisas muito arriscadas por isso. Cara, não fez tantas defesas difíceis. Pra mim o Raya é um goleiro melhor que ele, devia ter sido titular, mas é isso. E cara, isso só vai ficar meio marcado, né? Artilheiro Mbappé, 10 gols, né? Maior artilheiro das Copas, 18, 19 se eu não me engano, 18, né? Eu acho que é isso. Maior assistente, o Olise, na primeira Copa, meu amigo. O Olise. Primeira Copa que ele participa, ele meter 7 assistências não é para qualquer um. É muito difícil. Da mesma forma que o Mbappé fazer 10 gols, é difícil sim. Mas o Mbappé, ele tem gente criando para ele. O Olise é quem cria. Tá? O Olise é quem cria. Então é isso, meus amigos. A Copa do Mundo acabou, foi uma experiência maravilhosa. Gostei do evento em si, dos jogos. Os jogos dessa Copa para mim foram melhores do que os jogos da Copa passada. Cada vez melhorando aí a Copa do Mundo. E é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu e fui.